Meu amado, abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, para darmos prosseguimento à exposição desse texto da palavra de Deus. Nós tivemos uma interrupção no domingo passado, muito justa, porque tivemos aqui conosco o pastor Rodrigo Broto a ler, e foi muito bom a gente poder ouvi-lo novamente. Deus usou para nos trazer ao coração a sua palavra, e isso foi muito prazeroso e proveitoso para as nossas vidas também. Eu gostaria de ler com vocês o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 14. Quando a palavra de Deus nos diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine o nosso coração e mente para compreendermos a verdade que Ele inspirou pelo seu Espírito quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Meus amados, nós já vimos com vocês, no domingo retrasado, quando começamos a exposição dessa carta, que é a última carta do apóstolo Paulo, o último documento que ele escreveu. Foi escrito de Roma. O verso 17 do capítulo 1 nos aponta isso. Ele escreveu essa carta de Roma, quando se encontrava numa prisão, quando foi encontrado nessa prisão, nessa masmorra, onde ele se encontrava a princípio desaparecido para os cristãos do mundo. A igreja estava aflita acerca de Paulo. Soubemos, a notícia corre, que ele foi preso em Troade. Isso era aproximadamente os anos 66 do primeiro século do cristianismo. No ano 64, Roma havia sido incendiada. A culpa foi colocada sobre os cristãos. Havia ou se desencadeou agora, por um decreto imperial, uma perseguição forte ao cristianismo. Igrejas estavam sofrendo em todas as partes do mundo. Se tinha notícia que o apóstolo Paulo havia escapado de Roma, porque ele estava ali esperando uma audiência, havia apelado para ser julgado, fora preso em Cesareia alguns anos atrás, e apelou para ser julgado em Roma, veio a Roma e estava já desde o ano 62, esperando um julgamento, numa casa que ele próprio alugara, protegido por uma guarda, uma escolta da guarda pretoriana.
E ele teve a oportunidade de, naqueles anos ali que passou em Roma, enquanto esse julgamento não aconteceu, de pregar o evangelho, de receber na sua casa pessoas, de começar uma igreja ali, fortalecendo a igreja que já havia em Roma. Muitas pessoas foram alcançadas pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, muitas pessoas foram fortalecidas e treinadas pelo apóstolo Paulo. Pessoas da guarda pretoriana que ficavam fazendo escolta foram alcançados pela evangelização daquele núcleo ali na casa que ele alugara. E certamente levantam alguns historiadores da época, foram essa guarda pretoriana convertida, sabendo dos planos do imperador Nero de incendiar Roma para reconstruir uma cidade conforme ele sonhava, que ele iria culpar os cristãos e Paulo seria o grande alvo de Nero. Porque ele não podia tocar em Paulo por ter direito de cidadania romana, não havia nenhuma acusação contra Paulo, mas os cristãos em todo o mundo não se dobravam diante do imperador romano como Deus, como ele impôs a todos os povos dominados. Todos os povos podiam continuar crendo da sua forma, cultuando os seus deuses, contanto que anualmente renovassem o voto de adorar César como um Deus. E os cristãos não faziam isso, diziam: nós preferimos morrer do que isso. Só temos um Senhor e um Deus, que é Jesus, o nosso amado Redentor. E por causa disso era uma igreja, uma religião mal vista, uma religião não autorizada e por isso perseguida, vivendo na clandestinidade. E agora a coisa se avolumou contra o cristianismo de forma tal que é uma perseguição oficial. Não há somente uma indisposição do Império Romano contra o cristianismo. Há agora uma perseguição. É uma religião inimiga. Foram acusados de terem colocado fogo na cidade de Roma, a grande cidade de Roma. E agora o apóstolo Paulo, fugitivo, é encontrado, é preso, certamente pelo conteúdo da carta exposta, nós já vimos isso no domingo retrasado, foi preso em Troade, onde nem teve tempo de pegar suas roupas, seus pertences pessoais, os pergaminhos. Foi levado pela guarda pretoriana e colocado numa masmorra em Roma, sem contato, sem assistência de absolutamente ninguém. E a igreja aflita. Timóteo, seu filho na fé, companheiro de Paulo, presenciou pelo conteúdo da carta esse momento onde Paulo foi preso ali na Ásia, na cidade de Troade. Paulo diz que a coisa que vem na sua mente como lembrança são aqueles últimos momentos de ser arrastado e de ver Timóteo chorando, sem poder fazer absolutamente nada para ajudar o seu mestre, seu pai espiritual, o seu mentor, o homem que lhe encaminhou no cristianismo e que lhe ensinou a amar o Senhor e a servir ao Senhor. O apóstolo Paulo diz isso no verso 4 do capítulo 1. O versículo 3, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que tenho da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. A lembrança de Paulo era essa. E quando ele pede a Timóteo, no final dessa mesma carta, para vir ter com ele depressa, para vir socorrê-lo, para trazer juntamente com ele a Marcos, que era muito útil ao ministério, ele diz: traz a minha capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade, traz os pergaminhos e os livros, para que eu possa ter tempo de ler, de produzir, de escrever a igreja. O apóstolo Paulo foi encontrado nessa situação por um homem, um presbítero, um servo de Deus lá da Ásia também, de Éfeso, chamado Onesíforo, que colocou no coração uma disposição: eu vou achar Paulo. Saiu da Ásia com uma missão: encontrar Paulo. Certamente Onesíforo tinha o título de cidadania romana, por isso usou da sua influência para encontrar Paulo, e procurou Paulo, segundo ele mesmo diz, aqui no capítulo 1, de prisão em prisão, de masmorra em masmorra, ele investigou, ele correu atrás, ele interferiu para encontrar Paulo. E no versículo 15, 16, 17 e 18, Paulo diz isso a Timóteo: você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram,
Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Mas conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou da minha situação de algemas, de prisão. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ainda em Éfeso. Não é? Então, foi através da instrumentalidade de Onesíforo que Paulo foi encontrado. Foi através desse homem que Paulo agora pôde escrever essa carta. Foi através de Onesíforo que Paulo foi anunciado para os cristãos. Ele está vivo, ele está bem, está numa situação delicada, humilhante. Até mesmo pelo contexto, perdeu o seu direito de cidadania. Está numa situação muito desfavorável. Está sendo julgado e provavelmente será sentenciado à morte. E Paulo escreve essa carta na consciência disso. Sei que o tempo da minha partida é chegado. O capítulo 4 da mesma carta ele começa assim. Sei que já estou sendo oferecido por libação. Mas ele nessa mesma carta diz, eu sei em quem tenho crido. Estou disposto a isso. E a preocupação de Paulo em toda a carta não é com ele, mas é com Timóteo. E é com a igreja. E Paulo nos dá um exemplo aqui maravilhoso do que deve ser a nossa vida. Nós não devemos nos preocupar com as nossas próprias necessidades, mas com a dos nossos irmãos e da igreja de Deus, o bem da igreja de Deus. O Senhor ensinou isso aos seus discípulos. Busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Essa proposta, quando a gente entende o que Deus pede da gente, é simples. Cláudio, não se preocupe com a sua vida, com as suas necessidades. Eu sei que elas são urgentes, eu sei que você precisa, eu sei. Você não pode acrescentar absolutamente nada à sua vida pela sua preocupação. Se preocupe com as minhas coisas, com o meu reino, busque em primeiro lugar a minha glória. Das tuas coisas cuido eu. E Deus cuida melhor das nossas necessidades do que nós mesmos. Ele é a pessoa mais interessada no nosso bem-estar, na nossa felicidade. Ele já provou isso, diz Paulo aos Romanos, definitivamente na cruz. Se não poupou a vida do seu próprio filho, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo entendeu isso. A minha vida está na mão de Deus. Como ele escreveu aos Filipenses, eu quero glorificar a Deus quer na minha vida ou quer na minha morte. Eu sei que estar aqui é ser útil a Deus, mas partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ele tem essa consciência. Por isso, no último momento da sua vida, talvez no último lampejo, na última oportunidade de escrever alguma coisa a alguém, Paulo manifesta que a preocupação dele não é com a sua pele, não é em livrar a sua pele do sofrimento ou da morte, mas é com a igreja. É com você, Timóteo. É com muitos que têm abandonado a fé, que têm negado a Cristo para livrar a própria pele. Eu estou preocupado com você, Timóteo. E ele já disse aqui, é por essa razão, pela lembrança que eu tenho de você, pelo carinho que eu tenho com você, que eu te admoesto. E aqui, no capítulo 1, nós já vimos aqui, Paulo admoesta Timóteo em algumas coisas. Primeiro ele diz, reavive o dom de Deus que há em você. Não deixe que a perseguição, que as ameaças, que a morte, que bate a porta, que chega como uma ameaça, roube o seu ânimo, o seu amor por Deus e pela obra do Senhor. Reavive o dom de Deus que há em ti. Versículo 6. No versículo 2 ele diz, Timóteo, eu te admoesto, não te envergonhes de Cristo. Não te envergonhes de mim, que eu sou encarcerado de Cristo. Não tenha medo de sofrer humilhação por causa do Evangelho. Jesus ensinou aos seus discípulos,
que bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguires e vos injuriarem, e por minha causa disserem todo mal contra vós. Não se entristeçam, não se envergonhem por isso, regozijai-vos. É grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não te envergonhes, Timóteo, do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhe do seu encarcerado, que sou eu. Ao contrário, e aí vai a terceira admoestação, exortação, participa dos sofrimentos. Tenha uma atitude ativa ou proativa diante da ameaça do mundo contra o cristianismo. Participe do sofrimento, esteja disposto a isso. Se é com o sofrimento que você tem que glorificar o nome de Deus, que seja assim. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos exatamente isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, os seus próprios interesses. Toma a cruz, assuma a cruz e siga-me. Andar com Jesus é assumir a possibilidade de sofrimento e de perseguição. Se eu não estiver disposto a isso, então é melhor que eu não abrace Jesus como meu Senhor. Participa, Timóteo, dos sofrimentos de forma ativa. Não te escondas do sofrimento, não te escondas da perseguição, não te esconda das ameaças. Veja como isso é tão vivo para a gente hoje. A gente começa a perceber um levante de antipatia ao cristianismo, aos valores de Deus. E, às vezes, na escola, na universidade, no trabalho, a gente se sente ameaçado por esse sentimento antipático ao cristianismo. E a tendência que a gente tem é se calar, é silenciar, é se esconder, é se acovardar, é não mostrar a cara, é não dizer quem somos, o que pensamos, o que cremos. A tendência é a gente se ou esconder ou se acomodar, ou se deixar levar pelo mundo, se moldar ao mundo para não ser perseguido, para não ser humilhado, para não ser criticado. E Paulo diz a Timóteo, faça isso não. Participe dos sofrimentos. Se esse é o preço que a gente tem que pagar, que a gente pague esse preço. Para que o evangelho não seja de alguma forma censurado. A quarta exortação é mantenha o padrão das sãs palavras. O que vai de fato causar impacto no mundo, ou que vai atingir a vida das pessoas e trazer pessoas para crerem em Cristo, é o padrão das sãs palavras, é pregar fielmente o evangelho da graça. Não negocie o evangelho, não amenize o evangelho, prega a palavra, mantenha o padrão das sãs palavras, da verdade de Deus. A última exortação desse primeiro capítulo está no verso 14. Guarda o bom depósito, guarda a tua fé, mantenha a tua fé firme e viva, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aí então Paulo traz isso. E só para a gente então entrar no contexto, refrescar a memória. É essa a introdução, é essa as questões preliminares que Paulo traz a Timóteo, manifesta a sua preocupação. E no final do capítulo 1 ele diz, você está ciente que eu fui abandonado por todos os da Ásia. Timóteo era pastor em Éfeso, na Ásia, quando Paulo escreveu a primeira carta e essa carta também. Timóteo era pastor na Ásia quando levou Paulo, ou quando foi pegar Paulo, nós não sabemos bem, em Troade, e Paulo foi surpreendido com a guarda pretoriana que o prendeu de forma repentina. Timóteo viu Paulo ser arrastado e levado. Timóteo chorou por não poder fazer nada. Paulo tem essa lembrança em mente daquela situação. E ele disse, Timóteo, você bem tem conhecimento que por causa da minha condição agora, todos me abandonaram, estou sozinho. Quando eu mais precisei dos amigos, dos colegas de ministério, dos irmãos, todos eles saíram, todos eles livraram a sua própria pele e me deixaram só. Você está ciente disso, que todos me abandonaram. E entre esses que me abandonaram, eu cito para você, talvez alguém conhecido da Ásia, Figelo e Hermógenes. Mas eu dou graças a Deus, porque também da Ásia, Onesíforo, veio ao meu encontro, veio me procurar,
solicitamente até me encontrar, não descansou até me encontrar, e me confortou, e me animou, né? E é por causa dele que agora eu estou com Lucas, o companheiro de Paulo, o médico amado, que estava ali assistindo Paulo, porque Onesíforo o encontrou e trouxe os amigos para estar com Paulo, para suportar Paulo nesse momento. E aí então, no capítulo 2, ele diz algumas verdades que eu gostaria que ficasse fundamentada também no nosso coração nessa noite. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Renove as suas forças na graça de Deus, porque todos nós sabemos aqui, se dependermos das nossas próprias forças, nós vamos falhar. Se dependermos da nossa própria espiritualidade, nós vamos negar a Cristo. Assim como Pedro, que dependeu da sua força, e por mais que ele queria lutar por Cristo, e se armou para isso, estava disposto a defender a Jesus, estava disposto até a morrer se fosse necessário por ele, mas na força do homem não consegue. Você sabe disso, a gente conhece a história de Pedro, Timóteo. Não, na força do homem ele não consegue ser fiel, na força do homem ele não consegue ir até o final, na força do homem ele vai negar a fé, ele não vai aguentar a pressão, o sofrimento e a perseguição. Na força do homem não dá. Então, por causa disso, fortaleça-se, fortifica-te na graça de Deus, na graça que está disposta em Cristo Jesus. É nela que você vai buscar força, é nela que você vai buscar perdão, é nela que você vai buscar reconciliação, é nela que você vai encontrar a graça necessária para que você se mantenha firme e fiel. O mesmo conselho que Paulo dá a Timóteo como um ministro que tem que enfrentar o sofrimento, é o mesmo conselho que cabe a mim e a você. Nós precisamos diariamente nos fortificar na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Ontem à noite, tivemos mais um encontro de discipulado de casais aqui na igreja. Só vieram 19 casais. Hoje de manhã a gente foi buscar alguns e muitos se esqueceram. Perderam. Nós aprendemos coisas preciosas, refletimos sobre coisas preciosas, conversamos sobre coisas preciosas, do papel da mulher em ser o suporte e apoio do marido na responsabilidade que Deus lhe confiou. Nós vimos aqui com muita sinceridade, os homens, que nós de fato não somos capazes, que temos falhado muitas vezes no papel de liderar a nossa família, no papel de ser cabeça da nossa casa, no papel de ser protetor e cuidador da nossa esposa. Muitas vezes nós falhamos de fato e verdade porque nós não temos em nós mesmos condições para ser fiel, condições para isso. Da mesma forma que Adão se escondeu, que Adão se excluiu de exercer a sua liderança e colocou a sua esposa numa situação delicada e a raça humana caiu por causa disso, nós também erramos, nós também nos escondemos, nós também deixamos de exercer nosso papel e nossa liderança, de chamar para nós a responsabilidade. E nós vimos ontem que na força humana não temos condições. Refletimos também, as mulheres de fato se defrontam com essa dificuldade de saber qual é de fato o seu papel nessa tarefa, de ser uma auxiliadora, de ser a sua intercessora, de entender que a palavra submissão não é alguma coisa que traga qualquer tipo de inferioridade ou ojeriza, mas é a junção de duas palavras que no Antigo Testamento, quando Deus criou a mulher para ser aquela auxiliadora idônea, ela surge. A missão que Deus confia ao homem é de responder, é de liderar, é de tomar conta, é de ser provedor, é de ser cuidador e responder a Deus. E Deus então viu que não era bom que o homem estivesse só nisso. Ele criou uma auxiliadora que lhe desse suporte, que lhe desse sustento, que lhe desse apoio. É isso que é a palavra submissão. Uma missão de apoio, uma missão de suporte. E nós vimos que nem as mulheres conseguem de fato fazer isso de forma fiel. Muitas vezes, em vez de ser auxiliadoras, elas são assistentes de Satanás. A gente brincou com isso.
para botar o dedo no marido quando ele erra. Olha, não diga o óbvio para ele, ele é incompetente mesmo, como um ser humano caído. O seu papel não é acusá-lo, mas é ajudá-lo a vencer, a superar essa limitação da queda. E nós aprendemos uma coisa, que tanto homens quanto mulheres precisam depender da graça de Deus. Precisam desenvolver uma vida pessoal e devocional com o Senhor para de fato terem condições de cumprir o seu papel. É graça, e é graça somente. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, fortifica-te na graça que está disposta em Cristo Jesus. Não dependa da sua força. Dependa da graça somente. É a primeira lição que nós temos que aprender aqui. É um conselho que Paulo dá a Timóteo. E no versículo 2 desse capítulo 2 da segunda carta, está para mim aqui, então, o método de Jesus, áureo, de como a igreja deve espalhar o evangelho no mundo e fazer discípulos. Está aqui resumido num verso a compreensão de Paulo de todo o ensino de Jesus. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito de cada crente em particular? É essa aqui. O que de minha parte você ouviu ou aprendeu? Isso mesmo, transmita fielmente a outros homens, a outras pessoas, para que essas pessoas, uma vez instruídas, possam ser capazes de instruir a outros, e assim sucessivamente. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, escolheu 12 homens, e investiu a sua vida na vida desses 12. Discipulou, treinou, preparou, serviu como exemplo, mostrou como se faz, investiu esses homens de autoridade. E quando ele morreu na cruz e ressurgiu dos mortos, se apresenta a esses apóstolos, a esses 12 a quem ele treinou, e diz para eles uma coisa, né? Façam discípulos de todas as partes da terra, ensinando essas pessoas o que vocês aprenderam de mim, batizando aqueles que creem. A ideia de Deus, na pessoa de Jesus, ao treinar os 12, é que esses 12 treinariam outros, para que eles treinassem outros, para que eles treinassem outro, e assim o evangelho fosse espalhado pela terra. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, faça com outras pessoas o que eu fiz com você. O que Barnabé fez comigo. E o que eu tenho feito. O que eu aprendi, eu passo para outro, de forma fiel, para que essa pessoa possa ser capaz de instruir a outros, e assim o evangelho se propague de forma bem fundamentada. Há uma diferença enorme entre um evangelismo de massa, que produz decisões emotivas, e um discipulado diário. Quando eu colo a minha vida na vida de alguém, quando eu invisto o que eu tenho aprendido na vida de alguém, o que o Senhor pede de mim, aquilo que eu tenho aprendido, eu passo para alguém. Eu divida com outras pessoas. Eu não fique para mim. Que eu treine outros. Que eu desafie outros a seguir a Cristo como eu sigo. Que eu ensine o que eu aprendi. É simples o evangelho. E é dessa forma que o evangelho se propaga de forma bem fundamentada. Porque quando você investe a sua vida na vida de alguém, essa pessoa está pronta e preparada para fazer a mesma coisa na vida de outra pessoa. E é esse aqui, talvez, o modelo áureo de Jesus, o único modelo que ele ensinou. Não adianta a gente inventar métodos de evangelização, não adianta a gente fazer propagações de eventos na igreja que sejam moda, não adianta. O evangelho é simples. Minha vida na vida de outra pessoa, para que essa pessoa se torne capaz para instruir outras pessoas. É simples. Não é ajuntar uma massa de pessoas, mas é a partir de um grupo pequeno começar a treinar e espalhar, e espalhar, e espalhar isso a outras pessoas. O que da minha parte você ouviu, ou você aprendeu, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita, e aqui há espaço para essa tradução, e eu prefiro essa tradução que eu estou dizendo aqui, transmita fielmente a outros homens, e não transmita a homens fiéis. Né? Porque não existem homens fiéis. Né? Transmita fielmente aquilo que você aprendeu. Segue o mesmo raciocínio do verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Exponha, pregue fielmente a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus.
Então, o que de minha parte você aprendeu, Timóteo, isso mesmo, transmita fielmente a outros homens, para que eles se tornem capazes, idôneos, para instruir a outros homens. E assim, sucessivamente, essa é a ideia e o conceito. Participe, continua Paulo, dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos sofrimentos. É mais uma vez a evocação de Paulo a Timóteo. E aqui ele dá 3 exemplos de como o que Deus espera de mim como um cristão, como alguém que está envolvido e comprometido. Ele fala para Timóteo isso: olha, deixa-me dar 3 exemplos ou analogias para que você possa entender o que é participar dos sofrimentos, o que é viver comprometidamente esse modelo de Cristo Jesus de ensinar a outros o que você tem aprendido, para tornar essas pessoas capazes de instruir a outras. Nenhum soldado em serviço se envolve ou se distrai ou se deixa levar em negócios desta vida. Nenhum soldado trabalhando de sentinela com uma tarefa a cumprir se distrai. Porque o seu objetivo na vida, objetivo no trabalho, é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, um bom soldado é aquele que está focado na tarefa que lhe foi confiada. E você sabe disso, que nenhum soldado romano vai se distrair para fazer outra coisa que não o seu centurião, o seu capitão, o seu comandante mandou. Porque se ele fizer isso, ele morre. Ele vai pagar com a vida o desleixo. Então, com Cristo é a mesma coisa. Nenhum soldado em serviço, nenhum soldado do Evangelho se distrai, se deixa levar com as coisas dessa vida, porque o seu objetivo na vida é satisfazer aquele que o arregimentou. E aqui vai para mim e para você isso. Que na minha vida cristã, muitas vezes a gente se deixa distrair por aquilo que o mundo oferece. A gente perde o foco, né? A gente perde o alvo e o objetivo, a gente deixa de entender que o Senhor mandou o seu Filho morrer na cruz para me resgatar de uma vida egoísta, que eu não devo mais viver para mim mesmo, mas viver para Deus. Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, porque as tuas coisas, tuas necessidades, eu acrescentarei. Não se distraia com essas coisas. Foque em ser fiel a mim, a ser útil a mim. Eu vou te abençoar, eu conheço as tuas necessidades. Não troque os valores. Jesus conta a parábola do semeador. E ele diz que uma parte da semente caiu num terreno que não estava pronto para receber a semente. Era um terreno que não foi limpo, que não foi arado, cheio de capim, cheio de ervas daninhas, cheio de espinhos, cheio de mato. A semente caiu ali e ela nasceu, produziu, nasceu uma árvorezinha, uma planta. Só que ela não teve condições de crescer, ela não teve condições de amadurecer. E ela não conseguiu produzir frutos, ficou ali, paradinha, sem conseguir desenvolver. E os discípulos perguntaram, o que isso significa? Ele diz, é a vida de pessoas que foram... O Evangelho foi semeado nos seus corações. Eles reagiram de forma positiva ao Evangelho. Eles receberam com alegria a palavra. Mas as preocupações com os negócios da vida, com as riquezas, as preocupações pelo corre-corre da vida, sufocaram a palavra plantada no seu coração e eles não produziram. É isso que Jesus está dizendo aqui. Timóteo é um soldado que se deixa distrair pelas necessidades ou coisas da vida, não vai satisfazer aquele que o arregimentou. Da mesma forma, ele cita uma outra analogia no verso 5. Um atleta não é coroado, não recebe a honra, né? Não recebe a coroa, a medalha de campeão, a taça, o cinto, se não lutar segundo as normas, né? Eu não assisti ontem, mas hoje eu vi o resultado da luta do Anderson Silva, né? Já há algum tempo aí os críticos começam a dizer que Anderson estava abusando da sua técnica elevada. De fato, ele é um atleta diferencial. De fato, é um atleta que está acima do nível de outros atletas. E ele abusava por causa disso e começou a
baixava os braços e começava a deixar o outro bater nele, ficava se desviando, até um acertar de fato ele. Não é? Quando os atletas do MMA vão lutar, o juiz dá uma orientação ali. Né? Sejam leais e se protejam, cuide de vocês mesmos. Né? Porque, de fato, é uma luta agressiva, é um negócio agressivo. Né? Então, cuidem de vocês mesmos. Né? Tanto é que quando um atleta sofre uma chave, uma imobilização daquelas no braço, por exemplo, ele bate logo para que o outro não quebre o braço dele. A gente teve aí uma situação dessa de um lutador brasileiro, o Minotauro, que não bateu, que quis levar até o que quebrou o braço, teve que fazer uma cirurgia muito séria. Mas o que é que o texto tem, essa ilustração pode nos trazer, nos ajudar a compreender o que Paulo está dizendo? Existem normas, não só normas éticas de conduta da luta, mas normas de proteção, por ser algo muito violento. Não é? Então, não é salutar, não é inteligente você se utilizar da sua técnica, da sua capacidade de desviar de golpes e baixar a guarda e deixar de se proteger. E o Anderson vinha fazendo isso algumas lutas atrás para tentar irritar o adversário. Né? Ontem foi o dia dele. Né? Ontem o outro não se deixou abater pela tentativa de ridicularizar o adversário e acertou um golpe que foi fatal. Um atleta que não luta segundo as normas não é coroado. E no caso do Anderson aqui, aí vai os críticos, o outro não te venceu. Você que perdeu para você mesmo. Porque você não respeitou o outro e foi pego. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. São essas analogias que o apóstolo Paulo faz a Timóteo. E aqui no versículo 7 ele diz: Timóteo, pondere sobre essas coisas, reflita no seu coração, rumine dentro de você o que eu acabo de dizer para você, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Então o mesmo conselho vai para mim e para você, meu querido. Pondere sobre a sua vida, pondere sobre essas coisas. Se você tem sido um soldado de Cristo, que tem se distraído com as coisas do mundo. Se você tem sido um atleta que não tem seguido as normas da palavra de Deus para a sua vida e felicidade. Se você não tem sido um trabalhador que não trabalha com afinco para comer dos frutos. Pondere sobre essas coisas. Reflita sobre a sua vida. Porque o Senhor te dará compreensão dessas coisas. E aqui, então, Paulo chama a atenção de Timóteo para o maior dos nossos exemplos, o único exemplo, de fato, que deve ser lembrado e seguido como modelo, para me ajudar a me manter focado, para me ajudar a me manter andando segundo a lei de Deus, que é a regra para a vida, a trabalhar com afinco para comer dos frutos. Lembra-te, Timóteo, diz o verso 8, de Jesus Cristo. Não de um Jesus derrotado pela cruz, não de um Jesus derrotado pela morte, mas lembra-te de Jesus Cristo vitorioso, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, sentando no trono de Davi, segundo o evangelho que nós pregamos. Qual o significado de um culto como esse aqui, onde nós celebramos a ceia do Senhor? Nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso, o primeiro dia da semana é o dia que o Senhor separou para que a igreja celebre a vitória do Cordeiro. Ele morreu numa sexta-feira na cruz, mas ele ressuscitou da morte no primeiro dia da semana. E é por isso que estamos aqui, para lembrar de Jesus Cristo vitorioso, ressurreto de entre os mortos, sentado no trono de Davi, segundo o evangelho que Paulo prega. E é por ele, por Jesus, por esse evangelho, que eu estou sofrendo algemas, como um malfeitor. Tenha isso como exemplo,
Por que eu não me abato, Timóteo? Por que eu não me desencanto? Por que eu não desisto? É porque Jesus é o meu modelo, Jesus é o meu estímulo, Jesus é a motivação de eu continuar assumindo. Eu creio no evangelho que eu prego, eu sei em quem tenho crido. É Ele o meu estímulo, por isso eu não me envergonho do evangelho. Lembra-te, pois, de Jesus vitorioso. E por causa disso, mas antes dele ser vitorioso, antes dele ressuscitar da morte, ele teve que morrer, teve que passar pelo sofrimento. Então lembra-te dele como modelo para a sua vida. Pelo qual eu estou sofrendo algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus, o evangelho que eu prego não está algemado. É por esta razão também que tudo suporto por causa dos eleitos. Suporto o sofrimento e a prisão, a difamação de um malfeitor, como um malfeitor, por causa de Cristo e por causa da igreja, por causa dos eleitos de Deus. E eu sofro isso para que também eles possam obter a salvação que está em Cristo Jesus. Eu sofro isso e continuo pregando para que esse evangelho chegue àqueles que Deus elegeu para a salvação. É por esta razão, pois, que eu suporto essas coisas. Essa palavra que eu prego, Timóteo, ela é fiel, diz o verso 11. Se já morremos com Cristo na cruz, também com Ele viveremos na sua ressurreição. E Paulo cita aqui ou é um ditado, ou é um cântico. Isso é o que o povo dizia, e ele está lembrando Timóteo que esse ditado, que esse dizer é verdadeiro. A palavra de Deus é fiel. Se nós já morremos com Cristo na cruz, também com Cristo viveremos na sua ressurreição. Se perseveramos, também com Ele reinaremos, porque Ele reina. Se o negamos por causa da ameaça da morte, Ele, por sua vez, nos negará. Se eu temo a morte e nego a minha fé, Ele me negará também. Se somos infiéis, e aqui Paulo está falando do ministério, como ministros, se somos infiéis no ministério, Ele permanece fiel ao ministério dele. Pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. Independente da nossa fidelidade, Ele continua fiel. E aí então ele conclui a carta no versículo 14. Recomende estas coisas que eu te recomendei. Dá testemunho solene de fidelidade perante todos, a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subverter os ouvintes. Dê testemunho fiel dessas verdades e Deus certamente te abençoará. Meu amado irmão e amigo, temos nós vivido esse evangelho com essa consciência? Temos nós buscado fortalecer-nos na graça que está em Cristo Jesus? Temos nós ensinado a outras pessoas ou compartilhado com outras pessoas aquilo que temos aprendido do Senhor para tornar pessoas capazes de instruir outras pessoas? O meu cristianismo é um cristianismo que divide o que eu tenho aprendido, ou que eu seguro para mim e não compartilho nada com ninguém. Eu tenho participado dos sofrimentos de Cristo como um bom soldado. Estou me deixando distrair pelo mundo, por Satanás, para que eu me desvie daquilo que Deus quer para a minha vida. Sou um atleta que não tenho observado as normas da palavra de Deus e por isso tenho apanhado e não tenho conseguido vitórias na minha caminhada. Tenho olhado para Jesus como modelo, inspiração e motivo para a minha vida. Que Deus possa nos dar a graça de observarmos e ponderarmos essas coisas, para que Deus nos dê compreensão e que a nossa vida cristã tenha significado e sentido e agrade de fato ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, lhe fortaleça a cada dia na sua presença. Olha a Deus nesse momento agora. Vamos fazer o que Paulo começou dizendo a Timóteo. Vamos nos fortificar antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor, na graça que está em Cristo Jesus. Eu sei que você falha, que você é um pecador como eu.
nós podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não tenho sido um bom soldado. Tenho me envolvido com outras coisas que não a tua vontade. Não tenho sido um bom atleta, porque não tenho observado as regras da tua palavra, e por isso eu não tenho obtido vitórias na minha vida. Não tenho sido um lavrador que trabalha. Me perdoe por isso. Me ajude, Senhor Deus, a ser um bom soldado de Cristo Jesus. Me fortaleça na tua graça nessa noite. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, tu que conheces bem o nosso coração e a nossa vida particular e pessoal. Tu sabes, ó Senhor Deus, do estado da nossa alma. Tu sabes, ó Senhor Deus, como nós nos encontramos nessa noite diante do Senhor. Tu sabes, ó Senhor Deus, que todos nós falhamos e pecamos e muitas vezes nos escondemos. Muitas vezes poupamos a nossa própria vida, evitamos o constrangimento, e com isso, com essas atitudes, nós negamos a nossa fé no Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Fortifica-nos nessa noite na tua graça. Derrama sobre nós o perdão, o sangue de Jesus para nos lavar dos nossos pecados. Senhor Deus, renova o nosso ânimo no Senhor nessa noite. Olha para cada coração aqui presente, Senhor Deus, e derrame graça de acordo com a necessidade de cada um dos meus irmãos aqui. Nós queremos chegar diante do Senhor com sinceridade de alma, confessando o nosso pecado e culpa, na certeza de que nós obtemos do Senhor o perdão. Nós queremos nos aproximar da tua mesa nessa noite, para receber do Senhor graça e favor e fortalecer a nossa fé. Queremos nos alimentar do Senhor e da tua palavra, Senhor. Abençoa a tua igreja reunida aqui nesse lugar. Abençoa cada vida aqui presente nesse lugar. Se há pessoas aqui, Pai amado, que ainda não conhecem essa graça maravilhosa, que eles possam nessa noite ser atraídos a Cristo Jesus e entregarem o coração ao Senhor Jesus e viverem para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.